Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios que envolvem a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Barbadinha. Então, exercícios parte 1. Então, exercício número 1. O gráfico de uma função afim passa pelos pontos A, 2, menos 5 e B, 0, 3. Calcule a taxa de variação média dessa função. Então, esse é um exercício que na aula anterior a gente já fez parecido ali, né? Quando a gente definiu o que é coeficiente angular de uma reta. Né? Então, resolução. Para calcular a taxa de variação, eu vou calcular pela variação do y dividido pela variação do x, tá? Que é o y final menos y inicial dividido por x final e x inicial. Tá? Então, o y final e o x final, eu vou tirar de um desses pontos. Qualquer um desses pontos pode ser o ponto final e qualquer um pode ser o ponto inicial. Eu posso considerar o ponto A o ponto inicial e o B o final, ou o contrário, tanto faz. Então, nós vamos considerar aqui o ponto A como inicial. Então, o 2 vai ser o x1 e o menos 5 o y1. E aqui no ponto B, o 0 vai ser o x2 e o 3 vai ser o y2. Então, substituindo aqui na expressão para calcular, né, a taxa de variação média, né, o y2 aqui é 3, menos da fórmula aqui, né, o y1, que é menos 5, então vai ficar menos 5, dividido por x2 é 0, menos o x1, que é 2. E aqui menos e menos vai dar mais, então vai ficar 3 mais 5 sobre 0 menos 2. E 3 mais 5 é 8 e 0 menos 2 é menos 2. Então, 8 dividido por menos 2 é menos 4. Então, a taxa de variação dessa reta, né, do gráfico é menos 4. Então, isso significa que toda vez que o x aumentar uma unidade, o y, a função, vai diminuir 4 unidades. Barbadinha. Exemplo 2, exercício 2. Determina a expressão da função afim, cujo gráfico passa pelos pontos A, menos 4, 3 e B, menos 2, menos 3. Após, represente graficamente a função. Então, agora a gente quer a expressão da função. A expressão da função é aquela y igual a x mais b. Nós temos basicamente duas maneiras para fazer esse exercício aqui. Tá? Eu vou fazer de uma delas. Tá? Então, resolução. Nós queremos essa expressão aqui. Tá? Para ter essa expressão, a gente tem que calcular as constantes da expressão. As constantes são o a e o b, ou seja, a taxa de variação, tá? e o termo independente. É esse que você tem que achar. Uma maneira, veja como aqui são dados dois pontos, né? Cada ponto tem o x e o y. Então, uma maneira é substituir esse x e esse y aqui nessa expressão e depois substituir esse x e esse y na expressão e formar um sistema. Isso é uma maneira. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro, né, a taxa de variação, vou calcular o a. Tá? Assim como eu calculei o a nesse exercício 1 aqui. Tá? Então, se eu tendo a, depois eu posso calcular o b. Tá? Para isso eu vou chamar aqui, eu vou fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E como a gente fez lá, aqui vai ser o x1, y1, x2, y2. Então, substituindo aqui, tá? y2 menos y1. Então, y2 é menos 3 e o y1 é 3. Então, fica menos 3, menos 3. x2 menos x1. Tá? O x2 é menos 2, menos o x1, menos o menos 4. Então, menos 2, menos 4. E menos 3 aqui, né, eu deixei igual, e aqui menos e menos aqui dá mais, então fica menos 2 mais 4. Lá vai ficar menos 6, e menos 2 mais 4 dá 2. E menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Então, esse é o A. Tá? Agora, como é que a gente vai calcular o B? Tá, nós vamos pegar a função, aqui, a expressão da função y igual a x mais b, substituir esse a que a gente calculou aqui no a, tá? E no lugar no y do x, eu pego as coordenadas de um desses pontos aqui. Tá? Porque aqui são as variáveis, né? Como são as variáveis, eu posso pegar qualquer um desses pontos. Tá? Então, eu vou pegar aqui o ponto a menos 4, 3. Tá? Escolhi esse ponto. Tá? E a nossa taxa de variação é menos 3. Então, vamos substituir lá. Tá? O y é 3, tá? O a é menos 3, está calculado aqui, o a é menos 3. O x é menos 4, então menos 3 vezes menos 4, mais o b. Então, só falta o b para calcular. Aqui, multiplicando, vai dar 12, 3 é igual a 12 mais b. Tá?
Daí vai passar o 12 e subtrair 3 menos 12, então o b é igual a menos 9. Logo, a nossa expressão da função é y igual a menos 3x menos 9. Tá? O a é menos 3 e o b é menos 9. É só substituir ali. Tá? Barbadinha. Tá? E agora vamos fazer o gráfico da função. Ó. Tá? Como é que nós vamos fazer esse gráfico? Ó? Veja, ó. Eu tenho aqui o ponto, ó, menos 2, menos 3. Ó. Tá? Menos 2, menos 3. Não, é fácil de fazer, porque como ela é uma reta, basta 2 pontos aqui. Ó. Por isso que eu pude calcular a equação da reta, tá? A função, porque eu tenho 2 pontos. Para a gente achar a fórmula, a equação ou a expressão da função afim, eu sempre tenho que ter duas informações da função. Aqui eu tenho duas informações, há 2 pontos. Então eu marquei um ponto aqui que é o menos 2, menos 3, e o outro ponto é o menos 4, menos 4, 3 aqui, ó. Tá? O menos 4, 3. Aí é só unir os pontos, ó. E está feita a reta. Tá? Veja que aqui, ó, y igual a menos 3x menos 9, o termo independente é menos 9, né? O coeficiente linear é menos 9. Ela corta o eixo y no menos 9, ó. Então, ó, veja, ela está cortando aqui no menos 9. Tá? É o coeficiente linear. Tá? Então, antes de nós ir adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seus comentários, né, e divulga para os seus colegas. Né. Vamos para o exercício 3. Ó. Um fabricante de móveis descobre que custa R$ 2.800 para fabricar 150 cadeiras em um dia e R$ 7.300 para produzir 900 cadeiras em um dia. Né. Determine a expressão que representa o custo C como uma função do número de cadeiras X produzidas, supondo que o gráfico é uma reta. Tá? Então, se o gráfico é uma reta, significa que nós vamos, a expressão que ele está pedindo aqui é uma função afim. Tá? E veja que a gente tem informações aqui de par ordenado. É isso que a gente tem que enxergar. Ó. Veja, o fabricante de móveis descobre que custa 2.800 para fabricar 150 cadeiras. Então, isso vai formar um par. Ó, tá? E custa 7.300 para produzir 900 cadeiras. Aqui vai formar outro par. O que a gente tem que descobrir aí quem é o x e quem é o y, tá? Dos pares. Porque eu tenho aqui valores em reais e quantidade de cadeiras. Tá? E o problema está dizendo quem é. Ó. Aí você tem que prestar atenção no problema. Ó. Determine a expressão que representa o custo C como uma função do número de cadeiras x. Então, o custo é uma função do número de cadeiras, que eu estou chamando de x. Então, se o custo é uma função de x, o custo é a variável dependente. Então, o custo é o y. E o número de cadeiras é o x. Tá? Então, ó, os pontos que eu vou ter, o ponto A eu vou chamar é 152.800. O x é o número de cadeiras e o y é o custo. Então, quando o número de cadeiras é 150, o custo é 2.800. Então, esse é um ponto que eu tenho. O outro ponto, né, é o B, 900, 7.300. Tá? Quando eu tenho 900 cadeiras, o custo é 7.300. Tá? Então, sempre o problema, ao ler o problema, ao interpretar o problema, a gente consegue identificar quem é a variável dependente, quem é independente. A independente vai funcionar como x e a dependente como y. Aqui o y a gente está chamando de c. Tá? Então, como ele quer a expressão, né, é que nem o problema anterior, né? Ele quer y igual a x mais b. Então, vamos chamar aqui o x1, y1, o x2, y2, para nós calcularmos a taxa de variação, tá? Ou o coeficiente angular da reta. Tá? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, ó, tá? 7.300 menos 2.800 dividido por 900 menos 150. 7.300 menos 2.800 dá 4.500. 900 menos 150 dá 750. E dividindo isso aqui vai dar 6. Tá? Barbadinha. Tá? Então agora vamos calcular o B. Ó. Tá? Y igual a x mais b. Vamos substituir esses 6 aqui no A. E no lugar do y e do x eu vou pegar um desses pontos aqui. Tá? Eu vou pegar o ponto A, 150, 2.800. Então esse é o x e esse é o y. Então ó, o y é 2.800, tá? O A é 6 vezes o x, ó, vezes 150, aqui, ó, mais o B. Tá? 6 vezes 150 é 900 e o B vai ser 2.800 menos 900, que é
1900. Então a expressão é 6x mais 1900. AX mais B. Tá? Barbadinha. Aqui a gente, sempre quando a gente calcula a expressão da função, dados os pontos, a gente tem como tirar a prova. Tá? A gente pode testar, por exemplo, vamos testar nos dois pontos, ela tem que satisfazer os dois pontos. Para esse ponto, se eu substituir aqui o x por 150 e resolver, tem que dar os 2.800. Então, 6 vezes 150 é 900. E 900 mais 1.900 dá 2.800. Barbadinha. Aqui, ó, 900 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 5.400. Mais 1.900 vai dar 7.300. Tá? Então, a função satisfaz, né, esses pontos, ou esses pontos satisfazem a função. Tá? Barbadinha. Tá? Ou, né, já que a gente chamou, né, o custo, né, em função de x, o custo em função de x vai ser 6x mais 1.900. Né? O y é o nosso custo. Tá? Exercício 4. Ó. Um objeto metálico está sendo aquecido num forno e sua temperatura é medida a cada 10 segundos. Ao ser colocado no forno, a sua temperatura era de 28 graus Celsius. Na primeira medida, a temperatura indicou 53 graus Celsius. Sabendo que o aumento da temperatura tem um comportamento linear até os primeiros 90 segundos, determine a taxa de variação da temperatura T em função do tempo Tzinho nesses 90 segundos. E eu digo o que representa essa taxa. E B, a equação da função linear T grande em função de T pequeno. Tá? Bom, quando se fala comportamento linear, significa que está se referindo à reta. Tá? Então, se nós estamos, como o gráfico é uma reta, nós vamos ter uma função afim, uma função linear. Tá? Então, veja bem, nós temos que tirar, aqui o problema está dando pontos também para a gente. Tá? Veja, o objeto metálico está sendo aquecido num forno e sua temperatura é medida de 10 em 10 segundos. Tá? Ao ser colocado no forno, a sua temperatura era de 28 graus Celsius. Então, tá? Então aqui eu já tenho o primeiro par. Ó. Ao ser colocado no forno, isso é no início, quer dizer, quando o tempo é zero. Aí eu começo a contar o tempo do zero. Então, quando o tempo é zero, a temperatura é 28 graus Celsius. Na primeira medida, a temperatura é 53 graus Celsius. Na primeira medida foi quando? Como a medida é de 10 em 10 segundos, então a primeira medida foi aos 10 segundos. Então, aos 10 segundos, indicou 53 graus. Tá? Então, com isso, eu já posso calcular, né, a taxa de variação. Tá? Então, aqui eu tenho os pontos, ó, 0, 28. Tá? Então, no início, quando eu coloquei no forno, né, quando o tempo é zero, a temperatura é 28. Tá? O x é zero, né, o tempo é zero e a temperatura é 28. Por que o x é o tempo e a temperatura é o y? Né? Porque eu quero a equação da função linear temperatura em função do tempo. Ó. Temperatura é T maiúsculo. Então, se a temperatura é em função do tempo, a temperatura é a variável dependente, e a dependente é o y. Tá? E o t minúsculo é o tempo, é o x, variável independente. Tá? E o outro ponto é o 10,53. 10 segundos depois a temperatura é 53. Barbadinha. Então a taxa de variação, né? Vamos fazer aqui uma tabelinha aqui, por exemplo, ó, o tempo em segundo e a temperatura em graus Celsius. Né? Para escrever melhor aqui nossa situação. Ó. Quando o tempo é 10, a temperatura é 28. Tá? Quando o tempo é 10 segundos, a temperatura é 53. Aqui é quando o tempo é 0, né? A temperatura é 28. E o tempo 10, a temperatura é 53. Tá? Então houve uma variação de 10 segundos e aqui também uma variação. Tá? Então, letra A, taxa de variação é o valor de A. Então, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou seja, 53 menos 28, ó, 53 menos 28, dividido por 10 menos 0. Ó, 10 menos 0. Sempre final menos inicial. Tá? Então, isso vai dar 53 menos 28 é 25, tá? Dividido por 10 menos 0, que é 10. Isso vai dar, né, 2,5 graus Celsius por segundo. Estou dividindo, ó, graus Celsius por segundo. É importante a unidade.
Se a gente coloca unidade, a gente sabe já o significado disso aqui. Ó. A taxa de variação é 2,5 graus Celsius por segundo. Tá? Então, essa taxa indica que a temperatura está aumentando 2,5 graus Celsius a cada 1 segundo. Tá? Ela está aumentando porque ela deu positiva. Tá? Isso aqui representa essa taxa. E letra B, a equação da função linear. Como eu tenho o A, né, falta calcular o B. Então, nós vamos pegar um desses pontos aqui. Ó, tá? Mas o B, eu já posso até dizer que é 28, porque quando o T é zero, né? Tá? Mas vamos fazer o cálculo. Ó, tá? Então, quando a temperatura é 28 aqui, ó, que é o Y, né? O X é zero e o A é 2,5. E 2,5 vezes 0 é 0. Né? Então, vai ficar B igual a 28. Que é esse 28 ali, que é o valor inicial sempre. Né? Então, logo a expressão é f de x igual a 2,5x mais 28. Ou, escrevendo a temperatura em função do tempo, né? Temperatura em função do tempo, 2,5t mais 28. Barbadinha. Tá? Exercício 5. Ó. Determine a expressão da função afim, sabendo que f de 2 é 5 e f de menos 3 é menos 2. E construa o gráfico. Ora, f de 2 igual a 5 significa que quando x é 2, a função é 5, o y é 5. Tá? E f de menos 3 é menos 2, né? F de x aqui, quando x é menos 3, a função, o y é menos 2. Tá? Então, ó, quando x é 2, o y é 5. É esse par. E quando x é menos 3, o y é menos 2. Tá? Então, cai num problema como o anterior. Tá? Vamos calcular a taxa de variação, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou seja, a taxa de variação, ó, menos 2 menos 5, ó, menos 2 menos 5. Eu estou considerando o par 2, 5 inicial e o menos 3 menos 2 final. Então, final menos inicial. Menos 2 menos 5 e aqui menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2. Menos 2 menos 5 é menos 7. Menos 3 menos 2 é menos 5. E negativo dividido por negativo vai ficar tudo positivo. Então, a taxa de variação é 7 quintos, tá? Ou coeficiente angular 7 quintos. Agora, vamos calcular o B. Não, aplicando aqui, vamos substituir o A por 7 quintos e o YX por um dos pontos. Tá? Eu peguei aqui o ponto 2, 5. Ó. O Y aqui é 5, tá? O A é 7 quintos e o X é 2, tá? Do 2, 5. E mais o B. Aqui dá para multiplicar 7 quintos vezes 2, vai dar 14 quintos. E agora eu vou passar a diminuir o 14 quintos. Né? Então, o B é 5 menos 14 quintos. Tiro o mínimo aqui, que aqui é 1, né? O mínimo é 5. 5 dividido por 1 é 5, vezes 5, 25. 5 dividido por 5 é 1, vezes 14 é 14. Tá? Então, o B é 11 quintos, né? 25 menos 14. Tá? Então, nós temos o A e o B. Tá? Logo, a função é y igual a 7 quintos de x mais 11 quintos. Ou, né, aqui a divisão da exata, né, 1,4x mais 2,2. Normalmente, quando aqui a divisão da dízima periódica, coisa assim, a gente deixa na forma de fração. Então, aqui da exata, a gente pode também escrever dessa forma. Agora, vamos fazer o gráfico. Ó. Veja o gráfico, nós temos dois pontos. Ó, né? Então, ó, esse ponto aqui é o 2, 5, ó, que é dado para a gente, e o outro ponto é menos 3, menos 2. Ó, menos 3, menos 2. E aí a gente une, e temos a reta. Veja que ela corta o eixo y no B, ó, que é 11 quintos. Ó. 11 quintos é 2,2. Ela corta aqui, 2,2, é um pouquinho acima do 2. Ó. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 6. Ó. Uma empresa gasta R$ 1,50 por unidade para produzir um objeto. Tá? Além disso, possui uma despesa fixa de R$ 3.900, independente da quantidade produzida. Tá? O preço de venda é R$ 3,00 por unidade. Qual é o número mínimo de unidades a partir do qual a firma começa a ter lucro? Tá? Então, vamos identificar os dados aqui. Tá? Então, a empresa gasta, né, claro que aqui a gente está considerando, né, função afim. Né? Tá? Então, a empresa gasta R$ 1,50 por unidade. Então, R$ 1,50 por unidade para produzir um objeto. Tá? Então, isso aqui é uma taxa de variação. Ó. E ela possui uma despesa fixa de R$ 13.900. Então, isso é um valor fixo. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho... Ó,
O que ela gasta? Ela gasta isso aqui, essa taxa aqui por unidade, e tem mais uma despesa fixa. Então aqui eu posso montar uma função afim. Ó. Eu tenho taxa de variação, que é o A, e tenho o B. Tá? Então, essa taxa fixa independe da quantidade produzida. O preço de venda é 3 por unidade. Tá? Então, isso aqui também é uma taxa, para taxa para venda. Ele vende R$3 por unidade. Então, qual é o número mínimo de unidades a partir do qual a firma começa a ter lucro? Então, vamos montar as funções. Ó. Então, aqui, ó, a taxa, né, a R$1,5 por unidade, que é dado no início, tá? E o custo fixo é B, que é 13.900. Tá? Então, y é igual a x mais b, então eu vou ter o custo, né? A função que calcula o custo vai ser 1,5x, que é a minha taxa, mais o valor fixo, que é 13.900. Então, essa função me calcula o custo conforme o número de unidades que ele produzir. Tá? Barbadinha. Veja, se eu não produzir nada, se botar zero aqui no x, vai ficar o custo fixo, que é 13.900. Tá? E outra, então, a outra, né, que é o preço de venda, que é 3x. Tá? Então, a venda não tem fixo, a venda é só uma taxa. Tá? Então, a venda só depende do número de unidades vendidas, produzidas e vendidas. Então, é 3 vezes x. Tá? A taxa é 3 por unidade. Tá? Então, eu tenho as duas, né, funções aqui. Então, como é que eu calculo o número de unidades para a qual ela começa a ter lucro? Tá? Nós vamos igualar as duas funções. Tá? Então, nós vamos, ao igualar as duas funções, nós vamos calcular o número de unidades, tá, em que o preço de custo é igual ao valor da venda. Tá? Então, vamos ver o que significa. Então, a venda 3x, né, e custo 1,5x mais 3.900. E 3x menos 1,5x é 3.900. 3 menos 1,5 é 1,5x, igual a 3.900. E x é 3.900 por 1,5, ou seja, x é 2.600 unidades. Então, quando x é 2.600 unidades, tá, a venda vai ter o mesmo valor que o custo. Tá? Então, a partir desse número de unidades, ele vai começar a ter lucro. Tá? Se ele pegar uma quantidade menor que 2.600, tá, ele vai ter prejuízo, porque ele vai ter mais custo do que venda. E se pegar valor maior que 2.600, ele vai ter mais valor de venda do que custo. Basta vocês experimentarem. Pegue, por exemplo, 2.000. Né? Se eu colocar 2.000 aqui, ó, 3 vezes 2.000 dá 6.000. E se eu colocar 2.000 aqui, ó, 1,5 vezes 2.000 dá 3.000. 3.000 mais 3.900 dá 6.900. Então o custo é maior. Tá? Agora, se eu pegar um valor maior que 2.600, por exemplo, 3.000. 3.000 vezes 3 dá 9.000. E 3.000 vezes 1,5 vai dar 4.500. 4.500 mais 3.900 vai dar 8.300. 8.400. Tá? Então, vai ser menor do que a venda. Tá? Então, ele vai ter lucro. Tá? Então, esse x aqui, esse valor é que divide, né, a quantidade para ele ter lucro e ter prejuízo. Tá? 7. Determina a expressão da função representada pelo gráfico ao lado. Então, tem esse gráfico aqui, ó, tá? Então, determinar a expressão da função. Então, o que eu tenho que identificar? Tem que ver se eu conheço dois pontos onde ele passa. E aqui tem um ponto. Esse ponto aqui, ó, tem coordenadas menos 1, 5. Esse ponto aqui tem coordenada 1, 1. E, inclusive, ele passa no B aqui. Ó. Eu tenho o B prontinho aqui. Eu posso usar também. Aqui tem outro aqui que ele passa, ó, do 2 menos 1, no 3 menos 3, assim por diante. Então, vamos pegar esses marcados aqui. Ó, tá? Então, o A é menos 1, 5 aqui, tá? E o B é 1, 1 aqui. Ó, tá? Então, nós vamos usar esses dois pontos. Poderia usar o 0,3 aqui também. Tá? Então, calculando a taxa de variação, então vai ficar, eu vou chamar aqui, ó, aqui é o ponto inicial, aqui é o final. Então, vai ficar 1 menos 5, ó, 1 menos 5, dividido por 1 menos menos 1, ó, 1 menos menos 1. Tá? Então, 1 menos 5 é menos 4. Aqui vai dar mais 1 mais 1 dá 2. E menos 4 por 2 dá menos 2. Veja, né, já era de esperar, né, uma taxa de variação negativa, porque o gráfico é decrescente. E agora vamos calcular o B.
apesar de que o B eu já tenho ali que é 3, né? Então, o A, a taxa de variação é menos 2, né? E o B é 3. Né? Então, substituindo, né? Ali o 3. Ó, né? Então, a função é y igual a menos 2x mais 3. Barbadinha. Né? Então, usamos os 3 pontos para calcular. Né? Esses dois aqui para calcular a taxa de variação e aqui para achar o B. Tá? Poderíamos ter usado esse aqui também para achar a taxa de variação. Tá? Então, barbadinha, né? Inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário.